Fala pessoal, beleza? Tô, tô gravando esse primeiro vídeo aqui com o intuito de passar uma dica de tratamento e manipulação de dados ali utilizando o pacote Pandas, principalmente para a galera que porventura ele ainda fique com o que eu chamo de calça jeans molhada contra o vento na hora de fazer alguma manipulação, criação de uma nova coluna a partir de outras colunas existentes no DataFrame, alguma limpeza específica, né? Então, essa dica aqui ela vai servir para absolutamente todos os casos. Então, a proposta é que você tenha uma ferramenta para nunca mais ter o problema de, durante alguma análise, você meio que mudar o caminho da sua análise por conta de algum tratamento que você não esteja conseguindo executar no conjunto de dados, tá? E ela vai funcionar para absolutamente todos os casos, porque a proposta dessa dica é abstrair a, a manipulação de objetos do tipo series, né, do Pandas. Então, quando você tem ali um objeto do DataFrame, você sabe que cada uma das colunas do DataFrame vai ser um objeto do tipo series, Panda series. E muita gente acaba utilizando sempre esses objetos no formato series para poder manipular esses dados. E aí acaba conseguindo, na verdade, acaba ficando muito restrito a apenas aquelas manipulações de somar uma coluna com a outra ou multiplicar ali todos os valores da coluna por um único, né? Então, para poder conseguir exemplificar melhor, eu trouxe aqui um conjunto de dados aqui, já estou aqui no Jupyter, então vou importar aqui o meu pacote Pandas e eu vou utilizar aqui esse conjunto de dados que eu peguei no Kaggle. Eu vou deixar o link dele também na descrição do vídeo para quem quiser baixar esse arquivo CSV, mas eu tenho aqui os 200 americanos mais ricos segundo a Forbes, né? Então aqui é uma carinha do dataset completo. A gente tem ali o nome, justamente essa net worth, que vai ser o patrimônio do indivíduo, né? Então o senhor Musk aí com seus 251 bilhões de patrimônio de dólares. Aí na sequência o Jeff Bezos aí com 100 bilhões de dólares a menos. Mas caralho, é muita grana. Então o que eu vou fazer aqui para facilitar ali a demonstração do exemplo da dica é apenas selecionar ali as 3 primeiras colunas, tá? Porque o que vai importar para a gente aqui é essa coluna aqui do patrimônio, né? Porque qual é a proposta? E se eu quisesse pegar os valores que estão nessa coluna patrimônio, que estão no formato do tipo texto, do tipo string, se eu quisesse transformar eles todos para o tipo float, né? Que é um valor já numérico para conseguir usar para cálculos, soma, subtração, específico, tanto faz. Não se apeguem tanto ao exemplo específico, mas à ideia, né, de como você consegue tratar absolutamente qualquer coisa para todos os valores da coluna, utilizando o exemplo que eu vou mostrar aqui na sequência. Se eu quisesse pegar ali todos os valores do patrimônio e transformar eles no tipo float, como eles estão com esse símbolo aqui do dólar e o B ali da casa dos bilhões formatados desse jeito ali no DataFrame que a gente tem, eu vou pegar aqui um primeiro exemplo, ó, e eu vou colocar ele aqui numa variável, vou passar esse primeiro exemplo aqui desse valor para uma variável que eu vou chamar de valor não aqui, para não confundir, ficar falando valor toda hora, eu vou chamar de x aqui, mas então eu tenho aqui a minha variável x que recebe aquele exemplo. Se a gente tivesse que fazer isso para antes de pensar em fazer isso para o conjunto completo, mas se a gente tivesse que fazer isso para um único valor, vocês conseguiriam fazer isso a partir já utilizando os métodos possíveis que uma string permite ali dentro do Python? O que eu quero dizer é, se eu tivesse que usar quantas linhas de código fosse para eu conseguir chegar nesse início aqui de valor até o final ali ele ficar só como 251, o que a gente teria que fazer? A gente teria que seguir alguns passos em específico que seriam
remover o caractere ali que indica a moeda, né, o dólar, para nada. A gente teria que remover, daí no caso não, né, fazer um replace. Então, fazer uma troca desse valor para nada, uma troca do B maiúsculo aqui para nada. Vamos lá, vamos já começar a fazer isso. Então, eu teria que fazer o replace do cifrão aqui do dólar para nada. Eu já ficaria aqui com 251 B, né? Então, na sequência, eu faria um replace do B para nada. Aí, executando isso aqui, eu já ficaria só com aquele espaço a mais ali. E aí eu poderia pegar ainda e para remover qualquer espaço antes e depois de uma string ali, eu posso utilizar a função strip, né? Que ela remove qualquer espaço, trailing blanks, né? Que chama do valor ali, seja na frente ou seja atrás. Então, para demonstrar aqui, eu vou colocar um exemplo aqui do x como esse valor aqui e vou executar de novo. Independente de quanto espaço ele tivesse aqui, ele vai funcionar ali e vai remover tudo, os trailing blanks da vida. Porque daí na sequência eu poderia dizer que o x é igual a ele mesmo, só que no formato float, para eu chegar aqui nesse valor numérico, completamente numérico, que é o que a gente quer executar para todos os valores da coluna, tá? E aí, por que eu coloquei o passo a passo aqui, com um único exemplo, e preparei todo o código que eu vou precisar para poder fazer essa formatação? Porque agora eu posso aqui, primeiro, alterar para qualquer valor aqui, né? Qualquer valor de x aqui, vamos dizer aqui 400 bilhões aqui, então o meu patrimônio pessoal, não contem para ninguém, mas vamos testar ele aqui, ó. Ele dá os 400, se fosse 230. Essa função em específico ela vai servir para formatar todos os valores daquela coluna, mas por que eu estou fazendo para um único exemplo primeiro? Porque eu acho que fica muito mais fácil você fazer qualquer tipo de formatação com o uso ali dos recursos nativos do Python, né? Então, funções ali específicas de um objeto tipo string, ou se eu fosse colocar condicionais aqui da vida para fazer alguma coisa, eu conseguiria também. Mas se eu tivesse que abstrair esse tratamento em quantas linhas de código fosse, a partir do momento que eu tenho esse conjunto aqui de linhas de código, eu só vou precisar encapsular eles para dentro de uma função. Então eu vou chamar aqui a função de converter string para float. E essa função ela vai receber um objeto ali do tipo string, uma variável x, e ela retorna esse x no final. Eu pego e dentro esses caras para dentro ali para conseguir definir uma função e encapsular toda essa lógica, né, dentro de uma função que depois na sequência eu posso pegar e simplesmente chamar para qualquer valor igual eu estava fazendo antes, pessoal. Ó, então se eu executar esse cara aqui agora que eu defini essa função, vou de volta colocar meu patrimônio lá, 400. Qualquer valor que eu colocar aqui, ele vai fazer essa conversão especificamente de remover o valor do dólar, remover aquele B maiúsculo e transformar em float. Mas por que isso importa agora? Porque com a função ali definida já que executa isso, para eu voltar ali no meu data frame, que eu tenho essa coluna patrimônio, e executar isso para todos os valores ali que existam na coluna, basta eu pegar aqui o patrimônio, né? Então eu estou selecionando aqui todas as colunas do patrimônio, porque eu vou criar aqui uma coluna nova que vou chamar aqui de patrimônio float, que vai utilizar todos os valores ali de patrimônio como base. E aí aqui que está a sacada, que é você utilizar esse método de pandas series apply para você aplicar alguma função em específico utilizando todos os valores base da patrimônio para criar essa patrimônio float. E aí aqui dentro do apply, o que você coloca? Simplesmente você joga ali o nomezinho da função que você criou antes, converter string para float, e executa. Então
conseguir criar aqui tranquilamente patrimônio float baseado aqui sempre nesse valor para trazer o valor novo que vai executar todos os valores aqui dessa função definida previamente. E aí a proposta é justamente fazer nesse passo a passo, criando ali, definindo uma função separada para você jogá-la aqui dentro do apply, porque esse método ele pode ser um pouquinho mais demorado, mas primeiro que vocês não vão ter mais problema nenhum com tratamento, limpeza, manipulação de dados específicos. Assim, vocês conseguem, eu acho que, abstraindo o problema ali do passo a passo ali da formatação para um único exemplo, antes de pensar em fazer para todos os valores, eu acho que é uma lógica, assim, um jeito de operacionalizar isso muito mais simples, né? E também que aqui também foi em prol do exemplo que eu precisei definir essa função inteira aqui e tudo mais, porque vocês podem fazer isso de uma forma muito mais direta também, pessoal. Eu acho que o ideal é estar ali ainda aprendendo, estar ainda se adaptando ali com o uso do apply para poder fazer essas manipulações. Vale a pena fazer tudo isso separado, mas vamos fazer isso de uma outra forma. Ó. Vou colocar até aqui do lado. Vou colocar aqui nesse bloco aqui embaixo. Ó. Se eu quisesse fazer isso direto na chamada da função aqui, vou deixar esse exemplo aqui em cima, mas eu poderia chegar nesse mesmo exemplo jogando toda essa lógica que está aqui numa função lambda. Então, o que é a função lambda? Estão vendo que aqui, quando eu fiz a definição dessa função para poder fazer a chamada dela depois, esse é o jeito usual de fazer, de trabalhar com funções definidas, né, no Python. Mas existe um outro tipo de função que você pode utilizar que chama função lambda. A função lambda, ela meio que ela apenas existe e é definida ali para ser utilizada em tempo de execução. Ou seja, você pode pular esse passo de definir uma função em específico para simplesmente você já estar dizendo que ela existe e executando o que ela vai fazer naquele momento, e daí depois não tem mais função, você não vai conseguir chamá-la de novo em outro momento, porque você não chegou a criar e definir essa função em outro momento, tá? Você está fazendo isso já diretamente dentro do apply. Então, como que eu faria isso? Eu vou dar um apply direto aqui na patrimônio, e aí aqui por primeiro eu vou escrever lambda x dois pontos, né? Significa que eu estou indicando ali a função lambda que vai executar o que for que a função execute ali dentro. E aí eu vou pegar e copiar isso aqui, ó, aqui embaixo, só para já converter que eu quero diretamente fazer um replace do cifrão, na sequência um replace do B, na sequência já um strip e fazer um float para todo mundo ali. Então, meio que eu estou convertendo essas 4 linhas de código aqui numa única, porque, putz, essa é uma das maravilhas do Python ali. Na dúvida, tente unir ali uma sequência de execução de funções, porque provavelmente vai dar certo, o Python permite isso, né? E eu vou pegar e colocar todo esse cara aqui dentro. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Para identar, deixar mais simples, não ficou mais simples, mas beleza. Basicamente, eu estou criando e executando essa função aqui dentro do apply nesse formato aqui, ó. O lambda x dois pontos, o retorno dela já é isso aqui. Então é a mesma coisa que o meu x está aqui, é esse x dois pontos aqui. A definição da função, como ela é lambda, não preciso nem dar um nome, porque eu não vou definir uma função para utilizar de novo depois. Eu já estou definindo e executando ela, eu já estou definindo e utilizando ela em tempo de execução. Então, ela até abstém de nome. Eu não preciso de nenhum lugar aqui para colocar o nome. Então, em vez desse def aqui de definição, eu estou colocando lambda. E depois vai vir ali tudo que você tem que executar na função. E vocês vão ver que grande parte dessas funções assim que possam ser um pouco mais complexas para tratar diretamente em formato das colunas ali do data frame, tratar eles de forma colunar, grande parte delas vocês vão conseguir colocar tudo numa única linha de código, tá? Então, isso aqui vai dar exatamente na mesma, né? Aí, pô, se eu quisesse agora pegar o nome e colocar todo mundo ali do nome em letra maiúscula e remover todos os espaços, vai. Então,
Eu tenho aqui a minha nome, e aí eu vou dizer que eu quero desses valores de nome, eu vou dar um apply, lambda x2 pontos para definir qual vai ser a função que vai ser executada para cada um desses valores individualmente. E aí o que era mesmo? Era dar um x, eu vou dar um replace nos espaços por nada e adicionar um upper em todas elas para eu conseguir pegar e converter diretamente ali, ó. Por exemplo, se eu quisesse fazer esse tipo de tratamento aqui, tá? E se eu quisesse fazer isso ali no formato anterior, ali no formato de cima? Vamos lá. Converter nome x. Então, o x que vai ter de entrada aqui, com objeto do tipo string, ele vai ser, ele é igual a ele mesmo, removendo todos os espaços para nada, igual a ele mesmo, colocando todos os valores como letra maiúscula, e eu retorno x. Até vou colocar aqui agora, em vez de maiúscula, eu vou convertê-las para minúscula, porque eu já meio que caguei meu data frame aqui, já coloquei o nome ali com aquele tratamento específico ali. Então, com converter esse nome aqui, eu posso pegar agora nome minúsculo. É assim que escreve? Deve ser. Eu vou pegar a partir desse nome e dar um apply jogando a função converter nome que eu criei ali na sequência para ele poder executar essa manipulação específica. Beleza, galera? Foi essa dica que eu tinha para dar hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aí no canal novo. Vou estar postando uma série de dicas ali de coisas mais complexas ou mais simples, mas sempre coisas eu acho que eu julgo úteis ali para vocês terem no ferramental, na parte de tratamento e manipulação de dados, beleza? E é isso, valeu, até a próxima.